Eu tava aqui, como hoje em dia as pessoas falam bastante sobre o coronavírus, essas coisas daí, envolve o ar, respirar, entendeu? Aspirar, respirar. Aí eu tava pensando aqui com meus botões, não sei se faz muito sentido, talvez não faça, mas pra mim fez algum refletir sobre isso. Eu tava sozinho ali pensando assim, olhando a rua e pensando sobre respirar fundo. Tipo, se a gente respira fundo e não solta esse ar, o que acontece? A gente fica com bastante ar dentro, o que causa um sufoco. Nós acabamos sufocando e o sufoco faz com que morramos, né? Engraçado isso, que a pessoa precisa do ar, mas se ela fica com muito ar preso nela, ela sufoca. Porque o ar ele foi feito para entrar e sair, para bombear, entendeu? O pulmão ele infla e desinfla. É um movimento, é um passeio. Como que eu posso dizer? Manter o ar, manter ele preso, ele não te faz morrer de falta de ar. Pelo contrário, ele te mata sufocado de muito ar, entendeu? A vida ela é assim também, igual o ato de respirar. Ela precisa se movimentar, ela precisa entrar, sair, viver, desviver, se entristecer, se alegrar. É um movimento constante, fora aquilo que a gente não consegue perceber, que está constantemente movimentado. Se por acaso nós estacionarmos no momento, igual algumas pessoas fazem, elas focam no passado porque o passado foi melhor, porque isso, aquilo, essas pessoas estão se matando, estão se sufocando, elas estão prendendo aquele momento. O momento, o tempo é movimento também. Apesar de ele ser finito aqui, né? Ele é movimento, ele precisa dessa constância. Então a pessoa acaba, se prender o momento, acaba morrendo aos poucos. Tá? E caso essa pessoa não tenha momentos, ou seja, ela já morreu. Não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio. Meu raciocínio é assim, ó. Se você se prende a alguma coisa, algum tempo, algo que você viveu, e aquilo é alimentado no presente e talvez você leve para o futuro, você está se matando. Mas se você não vive nenhum daqueles momentos daqui em diante, é a mesma coisa que estar já morto. Não é simplesmente estar se matando, é estar morto, porque é um movimento constante, precisa entrar o ar e sair o ar. Não sei se faz algum sentido, mas para mim fez ficar pensando assim um pouco sobre isso. Então o que acontece? A vida, ela é um movimento infinito. É engraçado ser um movimento infinito a vida, porque nós estamos dentro de um tempo que ele é finito, ou seja, nós morremos. E mesmo dentro dessa finitude, desse tempo que tem um fim, existe um movimento que não para. E não é porque morremos que ele vai parar. Eu acredito que isso seja um espelho, uma sombra para uma vida futura, entendeu? Para a vida eterna. Porque esse movimento constante no não constante é um sinal, né, dessa eternidade. Como posso dizer, é uma ponte para a eternidade. A vida eterna que está por vir, ela tem uma continuidade. Ou seja, não dá nem para chamar de continuidade, já que ela é eterna, né? Engraçado, dentro da eternidade não existe tempo, mas dentro do tempo já existe eternidade. Esse é o paradoxo que eu entrei, esse é o parafuso, pensando ali simplesmente sobre o ar, sobre respirar, aspirar. Engraçado que a gente às vezes tem uns pensamentos meio bestas ou sem sentido algum, mas eles podem fazer algum sentido se refletirmos de uma maneira utópica, vamos dizer assim, e não também porque é tão real, né? A eternidade ela fica passeando durante a vida. Engraçado isso. E quando morremos, aí sim,
Aí que existe a eternidade de verdade. Tu não vê, quando uma pessoa morre, que fica aquele vazio do tamanho do mundo, assim, aquela incompreensão, aquele ponto de interrogação. Isso é eternidade. Nada vai preencher aquilo ali, entendeu? Engraçado. É tudo um sinal de eternidade, é tudo uma ponte para a eternidade, é tudo um espelho da eternidade, se mostrando na eternidade, na finidade. Uma vida no mundo que tem tempo. Então o que eu posso concluir é que tem plantado em nossa mente já a eternidade, gerando vida para um corpo que ele é mortal. Engraçado, a eternidade gera vida para um corpo mortal, finito. Tá? Mas isso enquanto houver tempo. Por quê que existe o tempo? Porque o tempo, ele nada mais é do que um propósito. É um propósito de transformação. A pessoa nasce e vai evoluindo automaticamente, porque ela tem que crescer, tem que aprender a falar, tem que aprender a andar, se comunicar, aprender a perceber as coisas. Então, nada mais do que o tempo, do que uma aula, um propósito para a vida eterna. Por isso que quando nós percebemos a vida eterna na vida que não é eterna, ou seja, na vida mortal que a gente vive, a gente começa a entender que é um preparo para essa vida eterna. Ela só está dando as pistas para que tu perceba que precisa evoluir, aprender para chegar até ela, entendeu? Como se fosse uma ponte grande que você precisa atravessar para chegar até o outro lado. Sei lá, faz sentido, talvez não.